Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Eu convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Gênesis, também conhecido como o livro do Alfa, o livro da Primícia, no capítulo 16, no versículo 2, 3 e 5. Essa mensagem tem como título: Não interrompa os planos de Deus. Portanto, assim nos diz a palavra do Senhor. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor te tem pedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. Quando nós falamos da história desse patriarca, quando nós falamos da história de Abraão, o homem conhecido, intitulado como o pai da fé, quando nós falamos de Abraão, falamos de um tempo remoto, falamos de uma época em que o Senhor olhava para a terra e não via um justo sequer. Falamos de uma época em que o Senhor, além de não ver um justo, não conseguia encontrar alguém que de fato e verdade fizesse cumprir os estatutos e preceitos que o Senhor ordenara sobre a terra. Então nasce um homem chamado Abraão, o homem que é segundo o coração de Deus, o homem que andava com Deus, o homem que tinha intimidade com Deus. Diz a Sagrada que esse homem que tinha intimidade com Deus recebe uma revelação dos altos céus, Deus falando para ele desse jeito: Filho, te darei, meu Deus do céu, te darei um filho, porque tu tens como desejo um filho. Agradarei o seu coração, concederei que tu sejas pai. E então Abraão, crendo que o Deus do impossível falava com ele, passa-se os anos, mas não acontece, a revelação não se cumpre. Certa feita, então, chega para sua esposa, e triste, eu já conjecturando, imagino, Abraão um pouco entristecido, porque o Deus do impossível tinha prometido que ele seria pai, tinha prometido que a sua esposa geraria um filho, teria uma criança. Mas os anos se passaram, e a sua esposa Sarai, que até então Sarai, e até então Abraão, eles não poderiam gerar, a idade estava avançada, e Sarai tinha o ventre cerrado, ela era estéril, não poderia conceder a uma criança. Diz a Sagrada então que certa feita a sua esposa chega para Abraão e fala: Abraão, por que tu não pegas por mulher a minha serva Agar, a egípcia, e então você coabita com ela para que nasça a criança? Com certeza será assim a vontade do Senhor para que você venha ter filho. De antemão abro parênteses para citar 3 características. A primeira característica é que Sara não creu. Quando nós falamos do momento no qual Sara chega por seu esposo e fala: Abraão, por que você não pega por mulher a sua serva e minha serva Agar, e pega e faça com que ela conceda e dê à luz a uma criança? Quando nós falamos isso, de fato em verdade, você precisa entender que nesse momento estão interrompendo os planos do Senhor. O título da mensagem tem cujo nome: Não interrompa os planos de Deus. O que pode acontecer, pastor Giovanni Oliveira? Você sentirá na sua pele, sabe? Você sofrerá, porque os planos de Deus jamais poderão ser impedidos. Voltando ao contexto, a primeira característica é: Sara não creu. Após não crer, ela chega para o seu esposo e imagina então que seria legal que ele engravidasse Agar. O homem, o pai da fé, aquele homem que andava com Deus, tinha intimidade com Deus, o homem no qual recebeu a revelação, nesse momento passa a ser um simples homem natural, passa a ser uma simples criatura normal, e esquece da revelação, esquece da promessa que Deus havia feito a ele, e atende o coração, aceita o conselho que a sua esposa dá. A segunda característica que eu quero ressaltar: Abraão concordou. E quando Sarai fala para o seu esposo Abraão, ele concorda e coabita com a tua serviçal chamada Agar. E nasce uma criança chamado Ismael. Abrindo e fechando parênteses para você que não sabe
cujo nome e a tradução de Ismael, nós temos hoje os muçulmanos, os ismaelitas, são justamente os muçulmanos que causam transtornos por onde há uma pessoa de fato e verdade, descendente de Ismael, porque interromper os planos do Senhor. Abraão sendo o cabeça, sendo um homem que tinha intimidade com o Senhor, quando a sua esposa chega até ele, em hipótese alguma poderia atender os caprichos e o desejo do coração da sua esposa. Ela é, de fato e verdade, sim, o corpo, mas o cabeça, Arabandecou, Mandarábias, sempre será o Deus do impossível. A terceira característica e última que eu ressalto é que Sara se arrependeu. No mesmo capítulo de número 16 do livro de Gênesis, repetindo o versículo 5, diz assim: Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, a minha serva pus em teu agraço. Vendo ela agora que concedeu, sou menosprezada. Quando nós interrompemos os planos do Senhor, mais cedo ou mais tarde não adianta, filho, mais cedo ou mais tarde não adianta, filha, você vai se arrepender, e quando você se arrepender, você vai sofrer, e quando você sofrer, o coração do Deus do impossível vai se entristecer, mas Ele deu de graça para você o livre-arbítrio. Ele não pode, não quer interpelar, Ele não quer ultrapassar o livre-arbítrio que Ele deu para você. Tem coisas na sua vida, filha, tem coisas na sua vida, filho, que não depende do Deus do impossível, só depende tão somente de você. Não depende de quem está ao seu lado, não depende de ninguém no seu trabalho, na sua família, na sua casa, depende de você, e você precisa estar em comunhão, em santidade, em espírito com Deus, para entender que não se deve interromper os planos de Deus. Quando nós falamos em interromper os planos de Deus, lembramos de um homem chamado Salomão. Quando nós falamos de um homem chamado Salomão, falamos de um homem que pedia ao Senhor sabedoria, e por agradar tão grandemente o coração de Deus, Deus concede a ele não somente sabedoria segundo a sagrada, foi o homem mais sábio da Bíblia, mas concede também todas as finanças da terra, foi também o homem mais rico. Mas esse homem que até então andava segundo o coração de Deus, certa feita começa a se relacionar com mulheres estranhas, e essas mulheres estranhas serviam a outros deuses, e quando isso acontecia, agora vem interromper os planos de Deus. Aquele homem tão sábio, não é verdade? Aquele homem que o Senhor separou para fazer a diferença na terra, ele começa a adorar outros deuses, mas Deus, antes que aconteça, ele sempre revela os filhos seus. Ele falou para Salomão: Salomão, afaste-se dessas mulheres que adoram outros deuses, porque você vai se contaminar, filho. Mas ele não ouviu. E então Salomão, por onde ele passava, com uma das suas esposas ou concubinas, que segundo a sagrada foram 700 mulheres e mais 300 concubinas, por onde ele passava, ele começava a adorar outros deuses. E quando isso acontecia, ele estava interrompendo os planos de Deus. Eu, conjecturando, imagino, Deus tinha preparado não somente sabedoria e finanças, mas também o homem mais espiritual da face da terra. Mas por ter interrompido os planos de Deus, ele começa a adorar outros deuses. E o que acontece com ele, pastor Giovanni Oliveira? Esse homem que tinha tanta sabedoria passa a não ser mais sábio, porque se ele tivesse de fato verdade ainda a sabedoria, ele não iria desobedecer o Senhor. Segundo ponto, esse homem que tinha a maior finança da terra, diz a Bíblia que as vestes de Salomão eram as mais brilhantes e reluzentes, passa a ficar pobre. Diz a Sagrada também que esse homem que reunia cidades, lugarejos, estados, a partir da desobediência de interromper os planos do Senhor, foi separada 10 tribos de Israel. Não interrompa os planos de Deus. Quando nós falamos em interromper os planos de Deus, falamos também de um jovem chamado Sansão. Quando eu falo jovem, é porque ele já era escolhido desde o ventre da mãe, era narizeu. Foi feita uma revelação a ele, foi dada uma ordenança a ele, que ele não viesse a cortar os seus cabelos, ousando se passar. E esse homem chamado Sansão, bonito, não é verdade, em estatura, um homem que tinha intimidade com Deus também, sabia que Deus havia proibido ele de falar onde está a sua força, que estava no cabelo. E ele começa a se relacionar com mulheres, e aí ele começa a ser enganado. A Bíblia fala que enganoso é o coração do ser humano. Começa a ouvir vozes. Eu quero citar 3 vozes que o ser humano ouve constantemente. A primeira é de Deus, a segunda voz
é do eu. E a terceira de Satanás, o eu é o livre-arbítrio, filho. Eu imagino Sansão recebendo mais uma vez a voz do Senhor, falando para ele desse jeito: filho, não conte onde está o seu segredo. Aí entra a voz do eu, o livre-arbítrio, ele pensando, eu conjecturando, imagina, eu vou contar, um belo dia eu vou contar para alguma mulher e não vai acontecer nada, não é verdade? E a terceira voz de Satanás, em conjunto com o livre-arbítrio, com a voz do eu, fala assim: ei, conte mesmo. Você só será feliz de verdade se você contar. Essa história que vai desagradar a Deus é mentira. Ei, eu já aparente para falar. Se Deus falou para você fazer, faça. Se Deus falou para você não fazer, não faça. Se Deus te contou um segredo, não passe para ninguém. Se Deus falou não toque ali, não toque. Não vá para lá, não vá. Porque se Deus mandou, você tem que obedecer, aleluia. Em comunhão com o eu e Satanás, esse homem, que era o mais forte da história da humanidade, conheço uma mulher cujo nome, Dalila, uma prostituta, diz a Sagrada, e ele rasga o seu coração, de tanto persuadi-lo. Ele descobre o coração para ela e fala: a minha força está no cabelo. Nesse momento ele interrompe os planos do Senhor, conjecturando, imagino que o Senhor tinha para ele não somente a força do braço físico, tinha também a força espiritual. Talvez, quem sabe, de verdade, o Senhor queria que ele vencesse muito mais exército. O Senhor queria que ele, meu Deus do céu, ensinasse as crianças a interagir de forma coerente, usando a sua força para beneplácito do Senhor. Mas ele interrompe os planos de Deus, e então aquela proteção do Senhor não estava mais sobre Sansão. Cortam a cabeça de Sansão, cortam todo o cabelo da cabeça de Sansão e levam ele a cativeiro. Após levar em cativeiro, o que acontece com Sansão? Após ele estar em cativeiro, queimam os olhos dele e ele fica cego. Diz a Sagrada que, já não tendo mais cabelo na cabeça, a sua força sendo tirada, ele está também cego. Sabe por quê? Porque interrompeu os planos do Senhor. Ei, minha filha, ei, meu filho, não interrompa os planos de Deus na sua vida. Não importa qual seja a ordenança que o Senhor te deu, não interrompa os planos do Senhor na sua vida. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Não entre na frente do anjo, sabe? Não faça como Balaão, não faça como Jonas. Apenas obedeça a ordenança do Senhor. Certa feita, um rei muito conhecido, temido por sua justiça, por sua coragem e intrepidez, quando ele dava uma ordem, todos teriam que obedecer, porque se não obedecesse, ele mesmo descia com a sua espada desembainhada e resolvia tudo. Mas um belo dia, chega até ele que alguns salteadores haviam invadido uma certa propriedade dele e conseguiram prender os 6 salteadores. Chegaram até o rei e falaram que foram invadir as propriedades. E ele mais uma vez pega a sua espada desembainhada, pega os soldados, manda trazer até ele. E o povo, já sabendo da justiça que ele tinha, da autoridade e intrepidez, reúne então em volta e esperam aquele massacre. Mas o inesperado acontece. Aquele homem que tinha toda a autoridade, toda a força, com a sua espada na mão, era muito fácil fazer o que ele sempre fazia, sabe? Cortar os pescoços, mandar jogar para os cães comerem. Mas esse homem, ele foi escolhido do Senhor. Tudo quanto ele fazia, o ser humano não entendia, mas era segundo a vontade do Pai. Mas desta feita, quando ele caminha para tirar, decapitar esses homens, Deus branda no mais profundo do ser dele e fala: não toque em nenhum deles. O inesperado acontece. Aquelas pessoas estão esperando o rei cortar, decapitar, tirar a vida daqueles homens que eram salteadores. E se o rei tinha feito isso por pessoas, meu Deus do céu, alheias, quem dirá os salteadores que tinham roubado as coisas dele? Quando ele desce com a espada na mão após obedecer a ordenança do Senhor, em hipótese alguma ele quis interromper os planos de Deus. Ele chega até Candecarabandecai, até os salteadores, e fala: os seus pecados são perdoados, solta a espada em tuas mãos.
Sabe por quê? Porque ele não interrompeu os planos do Senhor. Diz então a história que esse rei foi mais consagrado, foi mais respeitado e temido, porque viram que ele era de fato de verdade um rei justo. Ele não ia pela força do coração, ele não ia pela força dos seus braços, ele ia pelo intelecto sim, mas espiritual, pela vontade do Deus do impossível. É isso que Deus quer fazer na sua vida, filho. É isso que Deus quer fazer na sua vida, filha. Não interrompa os planos do Senhor. Se Deus falou para você, eu sou contigo, ei, não se preocupe, não chame A mais B, não conte nem mesmo com os anjos do Senhor, porque o próprio Deus fala, eu me levanto do trono e falo para ti desse jeito, filha, e falo para ti desse jeito, filho, eu sou contigo. E quando ele fala isso, não adianta se preocupar mais, porque Deus já tomou a frente da sua comida, cai, arabanda séria, da sua peleja. Eu quero orar por você agora, você que se sente fraco, entristecido, você que tem sentido desejo de suicídio, você que tem ouvido vozes, visto vultos, você que sente que alguém te acompanha, que você olha, você não vê ninguém. Eu vou orar por você agora. Coloque a sua mão direita na cabeça. Se você tem enfermidade, não é a sua enfermidade, mas a enfermidade que tem acometido a sua vida, coloque a mão esquerda na enfermidade. Se não puder, coloque no coração. Pai eterno e soberano, antes de mais nada, eu quero lhe agradecer, ó Pai, pela porção da tua palavra que o Senhor desce de graça ao nosso coração. Enche nosso coração de alegria, de ânimo, de coragem e intrepidez. Obrigado, Senhor, por cada vida que está ouvindo agora essa pregação, subsequentemente essa oração. Que de fato, em verdade, a vida desse homem, a vida dessa mulher, possa ser transformada e renovada para a honra e glória do teu santo nome. Pai, desde já eu lhe peço, se eu ainda tenho como falho, errante, miserável, pecador que sou, um crédito merecido contigo, eu quero fazer menção desse crédito agora, onde estiver um homem, uma mulher, uma criança, sofrendo gemendo de dor, eu estou enviando nessa hora seus anjos Miguel e Gabriel para pelejar em favor do teu povo. Vai Miguel, vai Gabriel, vai onde estiver essa mulher gemendo, esse homem que disse que daria cabo da sua vida, vai nos presídios, vai na casa de custódia, vai também nos hospitais, vai desalojando você que se alojou na mente desse homem, você que está alojado no coração dessa mulher, você que disse, Romulo, causador de depressão, que essa mulher jamais seria feliz em nenhuma área da sua vida, você mentiroso, pai da mentira, vai destruindo agora Miguel e Gabriel, Lucifer, Caboclo 7 estrelas, o Exum das almas, vai destruindo o homem do cemitério, toda falando de demônios que disseram que esse homem não ia sobreviver, que essa mulher não ia sobreviver a essa prova, em nome de Jesus, tu comanda, cai, pega a sua bagagem agora e vai desalojando, não pedindo uma ordem em nome de Jesus, toda legião de demônios que se alojou na vida dessa família, na vida desse homem, tranca a rua, você não deixa ele prosperar, a ordem já foi dada, nenhum pedido é uma ordem, vai desalojando agora, Zé Pelinda, você disse que ele morreria no vício do álcool, em nome de Jesus, vai desalojando no vício das drogas também, pega a sua bagagem, você, Pomadira, disse que ela morreria na prostituição, em nome de Jesus, já ser queimada, toda falando de demônio agora, usa a sua fé, meu irmão, usa a sua fé, meu irmão, em nome de Jesus, toda legião de demônios, em nome de Jesus, sai e não volte mais.